gente, tudo bom? Meu nome é Maria Alice, estou estudante do Colégio Assunção. Estamos aqui com o nosso queridíssimo professor de Educação Física e Natação para mais uma edição do podcast Assunção. Leonardo Vulcão, tudo bom, Léo? Tudo bom, gente? Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Vulcão da Silva, sou professor de Educação Física do Colégio Assunção e trabalho aqui na escola já tem 15 anos. E fico muito feliz pelo convite para bater esse papo sobre educação física e esporte com vocês. Obrigada mais uma vez por sua presença. Eu que agradeço. Viu? E vamos iniciar nosso podcast falando sobre a primeira tópico, né, que nós separamos aqui, que é sobre carreira e motivação. O que foi que te motivou a seguir a carreira de educação física? Gente, eu adentrei a universidade em 1996, em junho. E o que mais me motivou era que eu não queria trabalhar em nenhum espaço que eu me sentisse num espaço fechado. E eu queria ter liberdade, eu queria ter espaço para trabalhar. E a área de educação física e a área de turismo eram as duas áreas que, para mim, na época, vislumbrava o melhor ambiente para que isso pudesse acontecer. Eu cursei educação física, passei também em turismo, mas acabei direcionando o meu trabalho para a área de educação física. Quais foram os desafios que você mais enfrentou para até conseguir chegar onde você chegou como professor? Olha, em 96 só tinham duas universidades na época de educação física, que era a Católica e a Universidade Federal. Então, um dos grandes empecilhos nesse primeiro momento foi você entrar na universidade. Eu passei até na primeira fase da Federal, mas na segunda, que era uma prova prática, eu não consegui ser aprovado. E comecei a cursar. E a dificuldade que eu vi naquele momento era o preconceito, era a discriminação, porque sempre foi uma área desvalorizada, uma área que o retorno financeiro não era muito valorizado também. Então, muitas pessoas, escutei muito isso na época da minha graduação, que eu não teria um bom futuro devido à área de trabalho que eu tinha escolhido. Então, nesse momento foi muito difícil, eu tive receio. Como vai ser meu futuro? Como é que eu vou conseguir pagar as minhas contas cursando e exercendo uma profissão onde não tem um bom retorno financeiro? Mas eu acreditei, porque aquilo era a minha verdade, o que eu queria fazer, o que eu acreditava. E, na verdade, a educação física tem várias vertentes, né? Como a gente já tinha conversado em aula também. Que tem a médica, tem na escola, né? Como professor. Você se identifica mais como professor, mas queria fazer em outras vertentes também? Alice, é uma pergunta interessante essa. Na verdade, hoje a educação física ela se ramificou para diversas áreas e a educação física ela permeia e passa por várias áreas. A área da medicina trabalha na questão da reabilitação motora, na reabilitação cardíaca, tem a área do entretenimento, tem a área da saúde como um todo, tem a área também dos exercícios físicos, propriamente de academia, tem a área também do alto rendimento, tem a área da recreação. Eu já trabalhei com recreação, com natação de alto rendimento, já trabalhei com judô, já trabalhei em academia, já trabalhei com natação, com hidroginástica e também já trabalhei como personal, fora a área de educação física escolar. Todas essas áreas para mim foram muito importantes e me agregaram muito. Mas eu sempre sou curioso e gosto de crescer e evoluir. E uma das áreas que eu acho que tem chamado muita atenção para mim é a área da ciência, a área da saúde, onde cada vez mais a educação física está inserida e tem muitas perspectivas de evolução. Também a área da tecnologia é uma área que eu acho também muito fascinante, apesar de nós termos pouco acesso. Verdade, Léo. E como é que você se enxerga na educação física? Hoje você está feliz? Hoje, cursando não, é que você já cursou, mas hoje, como professor aqui no colégio, você está feliz nessa área ou você quer mudar mesmo? Olha só, eu vejo muito hoje em dia a educação física como uma missão. É uma área que tem muitos desafios e eu vejo que do passado para cá teve uma mudança muito significativa. Verdade. E uma delas, a principal, é a falta de atividade física regular das crianças e jovens no seu cotidiano. E isso provoca, hoje em dia principalmente, uma realidade que muitos meninos preferem a tecnologia, os jogos eletrônicos,
em troca da atividade física e a participação de estar se movimentando. Então, hoje, para você conseguir mobilizar os alunos e o alunado hoje em dia, é muito mais complicado do que era antigamente. Então, você tem que realmente utilizar a criatividade para que haja uma mobilização e tenha, com isso, uma participação maior. Entendi. E como é que você enxerga a importância da educação física no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes hoje em dia? Eu já achava importante, hoje eu acho imprescindível. E o que é interessante, eu não sei se vocês sabem, é que agora a ciência tem comprovado como é importante a educação física, não só para a questão corporal, não só para a Mental. questão motora, mas principalmente também para a questão cognitiva, não só para a saúde mental, autoestima, a prevenção de doenças como diabetes, como depressão, como Alzheimer, mas também com transtorno de ansiedade que tem ocorrido muito depois desse processo da pandemia. E eu não sei se vocês sabem, mas a ciência já comprovou, já tem alguns anos, que tem uma proteína que nosso cérebro produz, que chama-se BNDF, e essa proteína, ela é estimulada pelo cérebro no córtex cerebral, no tronco cerebral e também no hipocampo. E esse processo dessa proteína, quando é estimulada pelo exercício físico, promove o quê? Um ganho que tem a possibilidade, em algumas regiões do cérebro, de se criar novos neurônios, de se criar neuroplasticidade. E com isso, faz com que nosso cérebro ele seja mais estimulado. Tanto que tem vários estudos na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália, que muitos alunos, através do esporte, do exercício físico, melhoraram a concentração, o foco, a memória a longo prazo e melhoraram também o processo de aprendizagem. Então, fora o exercício físico, ele melhorar a questão da saúde mental, né? A doença do Alzheimer, todo mundo sabe que tem uma perda significativa da memória e fora a questão também da demência e outras doenças também que são autoimunes. Então, sei que o exercício físico hoje eu vejo de uma maneira muito completa e quanto mais se estimular a criança e o adolescente, essas doenças serão prevenidas para o futuro próximo. Nosso corpo realmente é louco, né? É tudo muito ligado. É perfeito e demais. você pode ver, ele é completo, né? Nosso corpo é muito inteligente. Tudo se liga por algum motivo. Isso. E o interessante você falar isso, sabe por quê? Porque muitas vezes, isso já está até comprovado, a nossa mente, ela mobiliza o nosso corpo. Muitas vezes quando nós falamos assim, eu estou gripada, eu estou doente, não quero sair da cama, não quero dar um passo porque não estou me sentindo bem. E se você der força a esse pensamento, o corpo vai responder da mesma maneira. Psicológico, A né? mesma forma quando é o processo ao contrário. Olha esses grandes atletas que aparecemos agora nas Olimpíadas. Rebeca Andrade, o processo que ela teve 3 cirurgias seríssimas, aonde ela realmente pensou em parar de competir. E graças a um apoio terapêutico, deu um fortalecimento mental a ela para poder continuar a treinar e, consequentemente, chegar nas Olimpíadas e arrasar como ela arrasou, né? E a gente, como aluno, a gente enxerga que o senhor tem um objetivo, né, de ajudar muito a nossa saúde mental, não só a física. O senhor conversa muito com a gente nas aulas, incentiva a gente, e muito obrigada, gente, de verdade. Eu sou louca por vocês, você sabe disso. Eu que agradeço. E, enfim, quais são os seus primeiros objetivos que você busca alcançar nos seus alunos em sala de aula? Hoje, quadra, como né? você já iniciou falando muito bem, a minha prioridade é trabalhar a questão da saúde mental. Essa questão do esporte, ela é importante, ele é um meio, uma ferramenta para você trabalhar a inclusão social, interação social, e eu percebo hoje em dia que os grupos, né, os nichos, as tribos, elas estão mais separatistas no seu contexto, né, como sociedade, e isso não é diferente nas aulas de educação física, e essa questão desse separatismo provoca muitas vezes uma dificuldade maior de conseguir mobilizar todos a participar. Então, o principal para mim hoje é a saúde mental através da saúde física, que é conseguida através do exercício físico. Eu acho que é o primeiro passo, não é você saber um gesto motor técnico de determinado esporte, porque isso
é um mero detalhe da questão técnica do esporte. Sim. E você falando disso sobre os grupos, os nichos de alunos, a gente vê nas aulas, né, que, tipo assim, uma parte quer jogar futebol, outra parte quer jogar basquete, a outra Isso. quer não sei o quê, e a quadra tem que ficar bem dividida, porque e o senhor tem que dar muita atenção a cada um deles. E, assim, qual é o esporte que o senhor, assim, enxerga que é mais procurado pelos alunos na quadra, né? Na aula Essa prática? pergunta é interessante. Você sabe que o brasileiro, infelizmente, ele só se preocupa com futebol. Mas hoje, o que eu tenho percebido maior é quando eu vejo que eu coloco uma atividade que não tem nada a ver com esporte, é uma atividade recreativa, onde todos participam e tenha certeza ali, se eu observo, sabe o quê? Eu gosto de fazer muita leitura da expressão corporal. Quando eu olho para a pessoa, para os alunos e vejo a expressão de felicidade depois de uma movimentação corporal que necessariamente não é o esporte, eu vejo ali para mim a felicidade, porque eu sei que todos estão participando de forma prazerosa e não tem como dissociar. Tem prazer, tem a liberação de hormônio que faz bem para o nosso cérebro e gera o bem-estar. Ocitocina é um dos hormônios, a noradrenalina é outro hormônio, a própria dopamina também é outro hormônio que acaba com a atividade física ajudando bastante a saúde de todos nós. E aí você adapta a sua aula, né? Em cada, como você disse, vendo a expressão corporal a cada aluno, de como cada um se comporta, Isso. não é? E é uma coisa que é uma dicotomia, mas é um desafio tanto para a área de educação física. Quando você adentra uma escola, você tem duas vertentes. Você trabalhar com cunho social e, ao mesmo tempo, a interação social que consiga essa mobilização aonde não aconteça bullying, que tenha uma interação entre todos, que ninguém diminua ninguém, que tenha a participação de todos para que tenha um agradecimento e tenha um bem-estar e o prazer naquele momento. E, ao mesmo tempo, tem um viés do esporte como competição, já que as escolas geralmente têm os eventos esportivos onde tem que participar. Então, isso é um desafio grande, você conseguir conciliar esses dois momentos e tentar, através disso, organizar para que tenha um equilíbrio para todos, para que todos possam participar. Tem muitos alunos que eu sei que gostam mais dos jogos eletrônicos. Já foi pensado há uns anos, teve um ano nos jogos internos que conseguimos até colocar, foi bem legal, foi o jogo eletrônico de dança, todo mundo se divertiu bastante. Então, ano passado, nós participamos de um evento eletrônico, mas não foi especificamente aqui na escola, mas é uma ideia, né, da gente, da parte de educação física, colocar um evento também voltado para as pessoas que gostam dos jogos eletrônicos. Mas é importante dizer que todos nós temos que nos exercitar também em quadra, não só ali no celular. Imprescindível, porque o que vocês não percebem, os jovens hoje em dia, que eu entendo natural, é da década de 60 para cá, teve uma involução, na verdade, da atividade física. Nós estamos cada vez mais nos tornando sedentários. Isso pela tecnologia, pelas facilidades, pelas várias diversidades. E isso tem sido ocorrido pelo esse avanço das comodidades que nós temos encontrado aqui. E o que acaba acontecendo com isso? Coisas que não aconteciam anteriormente. Jovens já com problema no coração, já com problemas de diabetes sérios, já com problema de pressão arterial alta, e tantas outras doenças que são justamente acometidas pela falta do exercício físico. E que as pessoas também, que é um mito, que é importante você procurar uma atividade que você goste. Nem sempre aqui na educação física-escolar vai ter um esporte que agregue aquela sensação de um esporte que você escolheu, que você gosta, porque não temos tanta possibilidade de diversidade. E assim, como você falou sobre os mitos, existem alguns outros mitos que o senhor queria desmistificar? Muito bem falado, Alice. Tem um mito interessantíssimo que ainda é um mito e ainda tem muita briga na área da ciência esportiva. Fazer alongamento ou não fazer alongamento? Antes de eu fazer um exercício de musculação, de hipertrofia, eu devo alongar ou não devo alongar? É a chamada mobilidade, né? Alguns cientistas colocam que é interessante você fazer o alongamento antes do exercício físico, principalmente de hipertrofia. Já outros acreditam que não. Eu, especificamente, para a hipertrofia, eu não faria alongamento antes do exercício físico.
Eu poderia fazer depois, após o exercício, após o treinamento, eu fazer um alongamento. Mas de uma atividade cotidiana e esportiva, o aquecimento, que é para mobilizar seus músculos a despertarem para a atividade, e o alongamento, que é a distensão do músculo da gente para prepará-los para a atividade física e isso evitar lesões, é imprescindível. Sim, e a gente também tem que dizer que não existe só a educação física pura, que é só você se movimentar que você vai ter uma saúde do corpo, né? Boa. Você tem que se alimentar bem, tem que ter uma alimentação legal. Muito bem falado. E fora isso, Alice, é importante desmistificar outra coisa. Quando nós estamos na aula de educação física, eu pelo menos trabalho dessa maneira, nós temos 50 minutos. Aí vamos colocar uma matemática simples. 10 minutos é para um aquecimento geral. Eu gosto de dividir, quando é um aquecimento geral, todo mundo participa mais uns 10 minutinhos e dividir meninas e meninas para poderem participar. E aí, nesse caso, o tempo ele fica muito restrito. Ali você está mobilizando a sua parte muscular, você está se movimentando, mas só na aula de educação física não possibilita você de ter uma melhora do seu condicionamento físico para a saúde. Porque o que a Organização Mundial de Saúde, né, prega e rege, que você tem que, pelo menos, por semana, ter 150 minutos de atividade física regular. Isso é um dos desafios que são bem enfrentados hoje em dia, né, Léo? Muito, e muita gente, né, não... Aí é um fato interessante também. Mas eu desci de ônibus 2 pontos antes e dei aquela caminhada. É importante, é interessante, mas quando você vai ver essa mobilização de tempo total do seu exercício físico, acaba sendo pouco. E muitas vezes você está de salto alto, ou está com calçado, uma roupa que não é totalmente confortável para o exercício físico. E para você movimentar o corpo, bacana. Para nível de condicionamento físico, não é o ideal e você não atinge o necessário para você estar com um bom condicionamento e, consequentemente, melhorar a sua saúde. E qual seria esse tempo bom, um tempo bom, assim, que você recomendaria por dia? Por dia, se você for analisar esses 150 minutos por semana, se você conseguir fazer exercício físico 3 vezes na semana, colocar 50 minutos a 1 hora, é de maneira bem adequada. Lembrando que você tem que perceber também o calçado, qual atividade você está fazendo, se é uma atividade prazerosa, que tem que ser ininterrupto também essa atividade, que você também tem que preocupar-se com a sua alimentação, com o seu descanso, você dormir também no horário que você acorde bem disposto ou bem disposta, porque isso vai fazer você estar com mais disposição para fazer exercício e ir melhorando a sua disposição para a atividade, para a sua saúde. Agora, é importante aqui salientar que alguns estudos falam que para você ter queima de calorias, né, para você queimar gordura, você tem que, no mínimo, fazer 40 minutos de atividade ininterruptas. Por dia. Por dia. Por dia. Por Sim. dia. E o senhor falando assim depois da pandemia, qual é a sua visão do pós-pandemia da Covid, né? Como afetou a prática de educação física nas escolas? E como você vê, na verdade, como você vê o futuro pós-pandemia também? Essa pergunta é muito interessante e foi uma das coisas que eu frisei e lutei e luto até hoje. Hoje eu vejo a nossa saúde mental muito prejudicada, porque nós sempre tivemos o direito de ir e vir para qualquer lugar. Quando nós tivemos nosso espaço reduzido, a área onde nós moramos, muita gente ficou com saúde mental prejudicada. Eu vi que muita gente, depois que voltou da pandemia, criou um transtorno de ansiedade, muitos entraram em depressão, então criou várias sequelas da saúde mental que se encontram até hoje. E fora essa questão, né, da saúde mental, voltando para a questão do exercício e da atividade física, eu sei que na pandemia muita gente quis fazer atividades como uma forma de aliviar como uma terapia. As suas emoções, os seus sentimentos, isso é muito importante, mas que teve um aumento significativo, mas voltou ao mesmo processo diante da atividade física. E eu acho que essa situação
ela tem uma tríade, se não for um quarteto também. Por quê? Cuidar da saúde mental, se precisar procurar um terapeuta, um psicólogo, você fazer exercício físico, você cuidar da sua alimentação e cuidar do seu descanso, você cuidar da sua mente, você fazer uma meditação, porque hoje eu percebo os alunos muito mais agitados, intolerantes, porque estão sem paciência e Nervosos. agitados, nervosos em relação a antes da pandemia. Então é um desafio grande que nós temos como profissional para poder ajudar e tentar colaborar nesse processo, né? Como o senhor falou, né, que os jovens pós-pandemia tiveram muitos que voltaram com depressão, com ansiedade. Eu observei também, e inclusive é base de um estudo, que depois da pandemia, muitos alunos não, né, pessoas, adolescentes e menores assim de idade, procuraram muito a academia como forma de aliviar, como o senhor falou, como uma terapia. Inclusive tem uma frase que é muito dita, que não é terapia, mas é terapêutico. Sim. Acho muito engraçado isso. E o senhor, como é que vê o futuro da pós-pandemia? O futuro da pós-pandemia, na verdade, ninguém fala mais de pandemia, né? Verdade. Para todos já acabou esse processo de pandemia, mas essas sequelas psicológicas ficaram, e o que eu procuro fazer é dialogar muito. Quando observo um aluno que eu vejo que ele está agitado, ele não está bem, o que foi que houve, meu filho? O que foi que houve, minha filha? O que está acontecendo? Por que você está assim? E vários relatos desses, eu já vi adolescentes e crianças começarem a chorar. E a chorar porque às vezes está guardado, não tem com quem ele falar, e muitas vezes ele transfere para a atividade física e para o esporte de forma mais agressiva. Então ele joga mais agressivamente, ele faz mais falta, ele fica mais intolerante, ele acha que não deve se marcar nada em relação à questão da arbitragem, e isso é uma sequela que tivemos por causa dessa questão da pandemia. E todo aluno que eu tenho contato, eu procuro falar o seguinte: gente, quem tiver necessidade, procura terapia. Não há muito preconceito em relação a essa questão, mas nossa saúde mental já foi comprovada. Nós temos que primeiro estar bem com nós mesmos, para depois a gente conseguir fazer qualquer outra coisa. E aí, falando dessa associação de exercício físico e a parte mental, você pode ir para academia, para natação. Aquele momento vai ser um bem-estar, onde você vai se sentir maravilhosamente bem. Mas quando você passar aquele processo orgânico, daquele período de 1 a 2 horas depois do exercício físico, tende a cair esses hormônios do bem-estar, e você volta ao mesmo processo mental. Então, ele não deixa de ser um paliativo naquele momento. Como você falou, o exercício físico é uma terapêutica, mas é uma terapêutica momentânea. No momento, depois acaba. No momento você tá, e depois acaba. Porque muita gente acabou fazendo exercício ao ponto de chegar a uma doença que chamamos de vigorexia. Sabe o que é isso? Nunca ouvi falar. Vigorexia é quando a gente faz exercício excessivamente. Às vezes você vai para academia, você passa 4 horas, 5, 6 horas e você quer mais. Pô, eu malhei pouco, eu fiz pouco exercício, eu tenho que fazer mais. Então, cria essa angústia aonde você se vê no espelho que você não tá como você gostaria. Ou forte, ou mais magro. Isso poderia se encaixar como distorção de imagem. Exatamente. Sim. Muito bem colocado. Sim. Professor, você, como professor já há anos, há 15 anos aqui no colégio, né? Tô velho, é verdade. Já, um pouquinho. Nem tanto, Léo, nem tanto. Como é que você aborda a inclusão de alunos com necessidades especiais nas suas aulas? Isso é um tema polêmico demais, mas interessante ao mesmo tempo. Muitos momentos eu procuro chamar os alunos, né, que geralmente sempre estão incluídos, a incluir as pessoas que não são incluídas. E já temos até jogos aqui que eu combinei com todos os meninos para que deixasse o aluno jogar e deixasse ele tocar na bola, que ele fizesse o gol e que todo mundo torcesse por ele, fizesse aquela festa. E foi uma mobilização bacana, onde ele ficou feliz, o pai agradeceu bastante, mas eu sinto que as escolas precisam se preparar mais
tem que ter um suporte que eu sei que financeiramente não é fácil para a escola, mas teria que ter um núcleo psicológico na escola para não só acolher e fazer essa mobilização com os alunos, entendendo que todos nós somos diferentes, que nenhum de nós somos iguais, e isso é normal, isso é natural, isso é bacana, mas ainda tem, como eu falei anteriormente, a questão da dicotomia. Quando você volta para a parte esportiva, acaba todos os alunos colocando para fora só o seu lado competitivo. E, por natureza, nós já somos competitivos. Demais. Então, é desconstruir nesses alunos a ideia que tem que ter a participação dos outros, né? De todos os outros. Olha, eu não vou muito longe. A inclusão não é só a questão da pessoa que tem o PCD, ou tem problemas de deficiências ou transtornos diversos, mas também de gênero. Quantas vezes os meninos querem participar e querem excluir as meninas? E é um processo que você tem uma luta muito grande para você conseguir inserir e entender que todo mundo faz parte de um todo e tem que participar. Até porque a educação física não é com objetivo esportivo. Eu falo direto para eles que aqui não é o alto rendimento. O alto rendimento é quando um aluno se torna atleta se preparando para competições, tipo as Olimpíadas, que é um tipo de direcionamento de trabalho totalmente diferente. Como o senhor falou, né, aqui nas aulas, Léo, pro nosso professor, eu posso me usar como exemplo, que muitas vezes estamos lá jogando baleado, por exemplo. E aí eu tenho muito medo de pegar na bola e jogar, e balear, e executar, né, mesmo o jogo. E aí, Léo, gente, Alice, pega a bola, Alice, fica me lembrando de pegar a bola o tempo todo. E é importante, isso eu falo para algumas meninas, e eu falo de uma maneira geral, as meninas também se empoderarem. Porque eu vejo que as meninas querem participar, mas elas se anulam naquele direito que é delas de participar. Não se acham suficiente. Mas é isso que eu acho interessante, não se acha suficiente porque quem foi que determinou e deu o direcionamento que tem que dar ordem? Você pode, você não pode, você é boa, você não é boa. Isso não tem como você analisar. E a participação de todos é uma meta, apesar de ser difícil, de ter muitas discussões, e eu sou até, né, constante a minha participação nesses diálogos e principalmente nessas brigas, no sentido de conscientizar todo mundo que é importante a participação de todos, porque os meninos têm que participar, as meninas não. Aí você vem também para um histórico de constituição da nossa educação patriarcal, que nos leva também a esse contexto. Então, a menina fora desse contexto escolar, muitas vezes levanta a bandeira do empoderamento. E eu chamo a atenção também fazer empoderamento na escola, nas atividades físicas, no exercício físico. Porque isso vai fazer com que elas tenham mais confiança e também saibam que o lugar delas é em qualquer lugar. Com certeza. Aqui, olha eu aqui, entrevistando você, menina. E, Léo, qual é o esporte assim, que você mais gosta de ensinar hoje em dia? E antigamente? Tem um que você gosta mais, que é um mais favorito? E o porquê? Isso é complicado, essa pergunta, viu? Porque, na verdade, você tem que ter um conhecimento, nem que seja minimamente geral, de todos os esportes. Mas eu trabalhei muito mais tempo com natação. E por trabalhar muito tempo, e natação primeiramente me abria as portas, porque eu trabalho com natação desde os 18 anos. E eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil todo, de conhecer os Estados Unidos através da natação. Então, eu já tive uma equipe de natação muito grande. Já tive atletas campeão baiano, campeão norte-nordeste, campeão brasileiro, convocado para a seleção brasileira de categoria também. Então, acabou sendo o esporte que mais me conquistou por causa disso, porque eu nadei muito tempo também. Então, essa época da natação acabou sendo o esporte que mais me chamava a atenção e é onde acabei eu criando um amor maior. Mas eu gosto de todos os esportes, de ensinar. O desafio de ensinar para o outro que quer aprender é fascinante. E você já foi competidor? Já na época era novinho, né? Tava bem, mas já nadei competições de piscina, já fiz na Travessia Mar Grande de Salvador, já nadei várias competições. Então, nessa época, o foco era outro e era bem direcionado para a questão do esporte. Você não Era tinha bem medo, interessante.
na hora de atravessar Mar Grande de Salvador? Na verdade, não, medo não, porque essa travessia Mar Grande de Salvador, que hoje até mudou o nome, ela é obrigatório você vir com a embarcação do seu lado. E o mais difícil para mim foi o treinamento, porque o treinamento, você tinha que treinar domingo a domingo, você tinha que treinar 2 vezes na semana, de manhã e de tarde, e fora isso, final de semana você tinha que treinar no mar. Então, tinha sábado e domingo, você ia pro mar, você treinava 5 quilômetros. O treinador mesmo, muitas vezes, chegava o que eles chamam de meia travessa, popularmente. Ele vai até metade da Bahia, entre Mar Grande e Salvador, de barco. Pule aí agora e volte nadando. Então, a gente saía de lá dessa meia travessa e vinha nadando sem embarcação. Ele vinha embora e a gente tinha que se virar. Então, era um treinamento assim bem pesado e você tinha que estar... Se você brincava até no grupo, que você estivesse bem treinado, você fazia a travessia tranquilamente. Tanto que eu fiz a travessia tranquilamente. Cansado. O mais difícil foi a pessoa que estava me guiando, ela me encontrar, mas eu continuei nadando. Você também já guiou, não foi? Já guiei várias vezes. Já guiei até uma vez que foi um momento muito difícil, que criei um pânico geral no mar. Por quê? Porque foi em 97, caiu uma trovoada, muita chuva, neblina, ninguém via nada. E eu preocupado, tinha embarcação voltando para Mar Grande, que lá era largada. Tinha gente indo em direção ao Morro de São Paulo, gente voltando para Monte Serrat. Então foi uma travessia do terror. E fora isso, os relâmpagos que caíam no mar e dava aquele clarão. Aí vai cancelar a prova, não vai cancelar. Eu sei que, graças a Deus, o céu abriu, deu tudo certo e conseguimos chegar. Mas esse atleta que eu estava guiando terminou a prova com 4 horas de prova. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar. Eu já fiz natação, Léo. Bem difícil. Eu fiz natação quando eu era mais nova. Mas é prazeroso. Quando você atravessa no ferryboat ou na lanchinha do Mar Grande, você vê, pô, já atravessei esse percurso todo a nado. É uma satisfação boa. Aonde? Aonde? É uma satisfação boa. Eu já fiz natação quando eu era mais nova. Eu fiz durante, acho que foram 2 ou 3 anos de natação. Pra melhorar a respiração, pra trabalhar a respiração. Minha irmã também já fez a natação. E, inclusive, eu vou te fazer uma pergunta que não sei se é um mito. Pode ser um mito, pode não ser. Você acha que a natação cura a asma? Na verdade, a natação ele é indicado pelos médicos, né? Principalmente infectologistas e os médicos que trabalham com a parte respiratória, que é importantíssimo a natação. Por quê? Porque trabalha o nosso pulmão. Essa parte respiratória ela é muito grande. Então, ela beneficia sim, mas a longo prazo. Agora, tem uma questão que é importante tirar esse mito e deixar claro, porque você tem que ver onde você nada. Porque, por exemplo, o tratamento da piscina ela é feito com cloro. E cloro, ele é uma substância muito forte. Então, se tem uma quantidade de cloro muito grande na piscina, o que acaba acontecendo? Muitas vezes, esse processo alérgico acaba se agravando em alguns casos. Então, é você nadar, é cuidar da sua saúde, é fazer o tratamento indicado pelo médico e cuidar da alimentação, que muita gente não quer. Porque, que é mais por exemplo, difícil. Você falou de alimentação e nesse caso específico que você está falando, nós temos as hortaliças verdes, que elas são imprescindíveis para o nosso sistema respiratório, sim, que faz o bem para o nosso pulmão. O agrião. As folhas. Né, as folhas, principalmente. O alface é bom, mas não é tanto. Rúcula, que também é muito interessante. A folha da mostarda. Eu fui fazer uma experiência científica dentro de casa, que é muito engraçado. Folha da mostarda? A folha da mostarda ela é grande, ela é enorme, a folha da mostarda. E só que eu fiz com pouco cozimento. Aí eu fui comer, ela arde demais, de tão forte que ela é. É uma folha muito forte. Você não encontra com tanta facilidade, mas é uma folha que faz um benefício muito bem à saúde e aos nossos pulmões. Sim, e na alimentação mesmo. O recomendado é ter mais salada do que proteína e carboidratos e massas, né? Eu acho que, na verdade, você tem que ter um equilíbrio. Porque até esse nome, que
se diziam muito antigamente, mas ainda se utiliza hoje, dieta, ela já foi modificada. Hoje muita gente utiliza o termo redução alimentar ou reeducação alimentar, que essa reeducação aqui é você cortar os excessos, você vê a quantidade que come com a quantidade de exercícios físicos que você faz. E fora isso, em alguns momentos permite você comer algumas guloseimas. Mas fora toda essa questão da alimentação, que eu acho importante, que é importante, eu acho que você comer todos os alimentos, só que de forma mais consciente. O que eu vejo muito grande é o nosso exagero. Por exemplo, a gente vai comer um acarajé, mas o acarajé está tão maravilhoso que é comer dois. Outro. Então, só que ele vem conciliado muitas vezes com Coca-Cola ou com outro refrigerante que você queira fazer, né, uso naquele momento para poder consumir. Então, é esse contexto que você tem que ir analisando o que é bom para você e o que não é. E em relação ao seu objetivo, eu quero emagrecer. Se eu quero emagrecer, eu tenho que ver o que eu vou consumir, qual atividade física eu vou fazer, se meu metabolismo é lento, se meu metabolismo é mais acelerado. A genética conta muito. A genética conta muito. E hoje tem uma avaliação que é através do DNA. Você faz o exame de sangue, e aí ele faz uma avaliação no seu DNA. Aí faz um mapeamento quais são os alimentos que estão fazendo com que o seu organismo não trabalhe tão bem a seu favor. Então, por exemplo, tem um alimento que pode deixar você inchada, você não sabia. Você ama esse alimento. Pode ser uma mamão, pode ser uma fruta, pode ser o que quer que seja. E aí você tirar, faz com que você desinche. Desinche mais. Você sabe também que as mulheres geralmente têm a capacidade de reter líquido. Mais do que os homens. Né? Mais do que os homens. Então, isso é um fator que, primeiro, é importante trabalhar essas questões até alimentares para desinchar. E nem sempre é só a alimentação completa ou exercício físico, por exemplo. Entendi. E o senhor, falando sobre você agora, Você, na verdade, você gosta mais de trabalhar dentro ou fora da escola? Na verdade, eu vou ser franco para você. Eu como professor de educação física, eu gosto de ser itinerante. Eu não gosto de... Eu me vejo assim, se eu estiver num espaço que eu perceba que eu não estou mais contribuindo, ali não é mais meu lugar. E aqui na escola você contribui muito, hein? Eu espero que sim. Eu procuro ajudar, né, mobilizar as pessoas da melhor maneira possível. Mas se eu perceber que eu não estou mais ajudando naquele espaço, que eu esteja sendo até prejudicial, para mim aquele lugar não é mais o meu, eu tenho que procurar outro espaço para trabalhar. E isso é da minha inquietação, que é importante para poder evoluir. Eu penso muito isso, eu não posso parar de estudar. E se você vê, eu estudo sobre várias áreas, sobre a área da psicologia, eu gosto muito, sobre a área da ciência, sobre a própria área da educação física, sobre a área médica, mais voltado para a questão do sistema respiratório. Então, várias áreas é importante da área do direito, porque é importante nós sabermos os nossos direitos para poder se prevalecer deles em todos os momentos. Isso é importante também. Na faculdade eu tive essa disciplina, direito esportivo. Pena que não foi mais aprofundado. Por quê? Porque tudo hoje o direito é importante. Se você tem uma ação legal para resolver, você trabalha como MEI, por exemplo, você é uma empresa, você tem que saber os seus direitos para poder saber lidar com toda a situação burocrática que tem. Então, Sim. Eu acho isso importante. Então, eu sou meio camaleão, gosto de tudo. Migrar em várias áreas. E você tem alguma dica para quem quer melhorar o desempenho em algum esporte específico? Como na natação, como ginástica? Olha, Alice, eu vou ser muito franco. Hoje, eu estava conversando até com alguns amigos, mas hoje eu não vejo esses alunos com a mesma determinação que eu já vi em outrora, infelizmente, porque geralmente os alunos querem melhorar, mas quando você passa algumas dicas, orientações, eles não querem fazer ou não querem se empenhar. Então, minha dica é: façam o melhor que vocês podem, em qualquer área que vocês forem fazer, que aí vocês vão ser maravilhosos e vão brilhar. Muito obrigado, Léo, por essa entrevista maravilhosa. Eu amei demais bater esse papo com você. Amei muito, você é um professor e um profissional maravilhoso. Acho que todos aqui admiram muito o senhor como professor e como pessoa também. Eu que agradeço essa participação num programa tão inovador, interessante e que faz enriquecer não apenas a mim, mas a todos que assistem também,
e ver uma aluna que eu vi pequena e agora, nesse momento, está me entrevistando. Então, fico muito feliz por isso. E Obrigada, espero uma Léo. próxima oportunidade. As portas estão abertas. Agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.